Aleluia, aleluia. Quem é como nosso Deus? Aleluia. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Amém. Vocês estão contentes, felizes? Amém, né? Diante do Deus Todo-Poderoso que está presente aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Oh, que satisfação, que maravilha é estar aqui. Oh, Senhor, quão grande gozo, quão maravilhoso Tu és. Aleluia, vamos ministrar hoje o texto que está em Atos dos Apóstolos 8, do 26 ao 39. Aleluia. Todos acharam? Está lá, né? Graças a Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Senhor, maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. O Deus que tudo pode, o Deus que do nada cria tudo, o Deus a quem servimos.
o Deus em que entregamos nossas vidas. Senhor, vem com o teu Espírito Santo, usa-me nessa hora, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos para entender. Entender e compreender a tua palavra. Obrigada. Nós te agradecemos já, desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Após a morte de Estevão, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos. Só ficaram lá os apóstolos. Mas todos os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Note, irmãos, que judeus e samaritanos eram rivais. Eles não se davam. Aleluia. Apesar disso, Filipe foi para Samaria anunciar o evangelho. Pois essa era a ordem do Senhor Jesus. No 1:8 diz: mas receberei o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. E assim eles fizeram. Saíram dispersos. Não foram para casa. Eles foram com coragem, homens bravos, homens guerreiros. Foram testemunhar da palavra de Deus. É isso que eles foram fazer. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção no que Filipe dizia. Veja bem, irmão, eram rivais. Não gostava de judeu. Filipe era judeu, né? Mas, diante da palavra dele, da palavra de Deus, do que Filipe dizia, as multidões foram chegando, as pessoas foram chegando para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Filipe estava vivendo um dos auges do seu ministério naquele momento. Quando ele pregava, Jesus confirmava a sua pregação. Com os paralíticos e os coxos sendo curados, e o espírito maligno batendo em retirada. Aleluia. Porque Jesus estava ali confirmando a pregação do Filipe. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Porque a manifestação do poder de Deus na cura dos enfermos e a libertação dos oprimidos do diabo causou grande impacto, deixando toda a cidade em repleta alegria. Diante das curas que estavam sendo realizadas, diante dos espíritos imundos sendo expulsos das pessoas, a cidade ficou repleta de alegria, diante da manifestação do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso nos mostra, irmãos, isso nos mostra que aonde chega a palavra de Deus, chega também a libertação. E assim, qualquer preconceito e diferença religiosa, social ou cultural, bate retirada, é superado. Aleluia. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Imagina que Deus ia deixar Samaria de fora, porque eles eram um povo pagão,
Eles eram um povo que não cultuava o mesmo Deus. Cultuava vários deuses. Mas é lá que Deus queria Filipe. Por isso todo esse movimento, irmãos. Todo esse movimento, não é? Dos irmãos, dos cristãos ser dispersos. Para levar a palavra aonde Jesus tinha falado. Era Filipe pregando e Deus agindo. Filipe pregando e Deus agindo, realizando milagres e maravilhas naquele lugar. Aleluia. E as multidões maravilhadas. Oh, aleluia. Em Atos 8, 26, diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce a Jerusalém para Gaza. E está deserta. Deserta, irmãos. E ele levantou-se e foi. Aleluia. Veja bem que Deus está usando Filipe num momento extraordinário. No seu ministério, estava no avivamento fora do comum. Porque ele foi um diácono tremendo, usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Ele era esse diácono. Um evangelista que podia pregar, tanto para multidões, quanto para uma pessoa só. Aleluia. É assim que devemos ser. Não é? Pregar para multidões, mas também para uma pessoa só, para poucas pessoas. Não importa. O que importa é a palavra sendo ministrada. E Deus realizando milagres. Deus em nosso meio, como Ele está agora. Você crê, igreja? Deus está no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. Filipe estava nesse movimento todo, nesse avivamento, né? Curando pessoas, trazendo multidões. E simplesmente Deus fala: sai daí e vai para o deserto. Como explicar? Como explicar, irmãos? Isso mostra que Deus usa situações muitas vezes difíceis e sem compreensão, não compreendemos, para que o seu propósito seja alcançado. De repente você está ministrando, né, em um congresso, está bombando a sua ministração, está no meio de um avivamento, e sem explicação, porque Deus não dá explicação, Deus fala: sai daí, vai para lá. Por isso, foi aqui que Deus fez com Filipe. E Filipe não indagou, Filipe não reclamou. Como assim, Senhor? Olha o que está acontecendo aqui. Estou pregando e a multidão, e todos estão aqui, a multidão está animada, estão felizes pela realização do poder de Deus. Como assim eu vou sair daqui? Não. Filipe não indagou. Filipe não falou nada. Ele levantou-se e foi. A sua disposição em prontamente se levantar para cumprir o chamado de Deus, mostra a sua capacidade de obediência
e imediata. Porque se o Filipe tivesse demorado um pouquinho mais a atender a voz do anjo, ele tinha perdido a oportunidade de salvar a alma do eunuco. Mas ele prontamente se levantou e foi. Aleluia. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Às vezes estamos orando por algo, às vezes estamos pedindo algo, às vezes estamos trabalhando por algo, e de repente Deus muda totalmente o caminho. Aleluia. Precisamos estar dispostos, irmãos, e prontos, né? Para ouvir e ir para o chamado de Deus. Por isso, irmãos, que temos que a todo momento estarmos preparados para assumir a missão de levar a palavra de Deus a uma pessoa que esteja necessitada da palavra de fé e de consolo. Temos que estar preparados, né? Há um momento, qualquer momento que o Senhor nos chamar, ali tem uma pessoa precisando de fé, de um consolo, né? Às vezes vamos ministrar para pessoas, né, que não conhecem a palavra e que também não quer. Você começa a falar e ele diz, não quero agora, tal, né? Mas, de repente, ele começa a falar das suas queixas, né? Começa a falar das suas doenças, e aí você entra com jeitinho, com calma. É aí onde entramos com a palavra. E o Espírito Santo faz o resto. Aleluia. Só precisamos ir. Só precisamos estar dispostos a obedecer e a cumprir o chamado. Aleluia. Agora vamos falar do eunuco. Atos 8, 27. O eunuco era chefe da casa do tesouro, mordomo-mor de Candace, rainha da Etiópia, alto oficial do reino da Etiópia. Esse homem havia viajado a cerca de 300 quilômetros da sua terra, da África, para Jerusalém. Ele foi a fim de adorar a Deus. Ele viajou tudo isso a fim de adorar a Deus. Por dentro do deserto. Não é? Aleluia. E nessa época, irmãos, não era carro, né? Não era carro como hoje. Diz aqui um carro, mas era uma carruagem, né? Devia ser linda, porque ele era rico, né? E a estrada não era asfalto, era chão batido. Muita poeira, não é? Quem já morou, quem já foi para o interior, sabe que o carro passa e a poeira fica, né? Levanta mesmo. E assim, esse eunuco ia essa estrada toda para adorar a Deus. Note, irmãos, que ele havia ido para Jerusalém para adorar o Altíssimo. Mas ele saiu de lá sem o conhecê-lo. Ele foi para adorar, mas não o conheceu. Ele era um recém-convertido ao judaísmo. Mas tinha um porém. Ele tinha um porém. Ele foi fazer os seus rituais, né, as adorações, que eles faziam todos os anos. E ele foi, porque ele se considerava um recém-convertido ao judaísmo. Mas em Deuteronômio 23, 1 diz: aquele a quem forem trilhados
os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Então, aquele homem não podia fazer parte dos rituais da cerimônia do culto. Ele não podia entrar no templo, porque ele era um eunuco. Um homem castrado e mutilado não era aceito no templo. Não era aceito. Aleluia. Mas ele foi adorar. Não podendo estar lá dentro, ele adorava na porta do lado de fora. Mesmo assim, ele foi para adorar, sabendo que não poderia entrar, sabendo que não poderia fazer parte dos rituais, da cerimônia, daquele culto. Aleluia. Ficava do lado de fora. Mesmo assim, ele se submetia. Mas ele tinha no seu coração o desejo de conhecer Deus de Israel. Ele estava ali para conhecer o Deus de Israel. Aleluia. Tinha no seu coração um desejo, irmãos, uma sede de conhecer a Deus. O Espírito Santo sabia da sinceridade e do interesse daquele homem em entender e compreender a sua palavra. Os que estavam de fora, né, eram preconceituosos. Mas o Espírito Santo que mora dentro sabia da verdade daquele homem, do interesse, da sinceridade de conhecer a palavra. Aleluia. Aleluia. E agora, irmãos, fez todos os rituais, acompanhou o culto do lado de fora. E agora ele está regressando. Agora ele está voltando. Tudo de novo, os 300 quilômetros. E assentado no seu carro, lia em voz alta a passagem do profeta Isaías. Veja bem, naquela época não havia Bíblia. Eram papiros, né? Eram pedaços. E ele era rico. Não era fácil você adquirir um pedaço daquele rolo. E ele tinha. E certamente, ele ouviu essa palavra lá dentro. Mas não compreendeu e não entendeu nada. Né? Como diz aqui. E agora ele regressa, lendo em voz alta. Eu fico imaginando quantas vezes esse homem durante o caminho foi repetindo, lendo para ver se entendia. E o desejo no seu coração aumentando. Aleluia. De entender, de decifrar o que era aquilo. O que significava aquilo que ele estava lendo. Aleluia. É isso que Deus quer de nós, é o desejo de conhecer a palavra dEle. Porque quanto mais você conhece a Jesus, você o ama. E quanto mais você o ama, você quer conhecê-lo. E é através da sua palavra. Aleluia.
E esse homem regressava, estava vindo. E Filipe está ali no deserto, cumprindo a ordem do anjo. Fazer o que no deserto? O que tem no deserto? Sol, areia, vento. Não tem nada no deserto. E Filipe saiu das multidões para ficar ali. Nossa, imagino que homem cheio do Espírito Santo. E de repente aparece o eunuco, o carro, né, com a sua poeira toda. Eu que estou imaginando, irmão. A palavra não diz, né? Mas como eu sou nordestina, eu sei como um carro passa com que poeira que ele levanta. De novo eu estou falando. E disse o Espírito: chega-te e ajunta-te a esse carro, né? E Filipe correu. Filipe teve que correr para alcançar o carro. Aleluia. E Filipe correndo, ouviu que lia o profeta Isaías. Um ouvido aguçado, irmão, pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E ele chegou perto e disse: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Fez uma pergunta ao eunuco. Aleluia. E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Veja bem, irmãos, ele não teve ensinamento lá. Porque ele ficava do lado de fora. Como entender, como compreender? Não sei se algum de vocês já viveram isso. Eu, quando me converti, li a Bíblia, mas não entendia nada. Não entendia nada do que eu estava lendo. Por isso, marcamos com uma pessoa que toda semana ela ia na minha casa, para juntas, eu, Nádia e a Suzana, a gente mostrar para ela o que a gente tinha lido e não tinha entendido. Então tem que ter alguém para explicar. Porque você sozinho não dá, você não entende, não é? Por isso que ele falou: como poderei entender? Ele pediu ajuda, ele estava pedindo ajuda. Como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Aleluia. Olha, a vontade desse homem. Ele pediu ajuda, ele se abriu aqui para o Filipe, pessoa que ele nunca tinha visto, né? E aí, e rogou a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. E aí, dessa forma, Filipe subiu e ficou junto. E continuaram o caminho. Continuaram caminhando. Aleluia. E o lugar da escritura que lia era este. Isaías 53, 7 e 8. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida, aleluia, é tirada da terra. Esse era o trecho
que o eunuco vinha lendo e ansioso, né? E querendo, desejoso para entender. E ele não entendia. Aleluia. Jesus, em João 7:37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A sede desse homem, ele queria beber da palavra. Aleluia. Queria beber dessa palavra. Oh, aleluia. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto, profeta? De quem diz? Porque Isaías estava falando isso aqui, né? De quem diz isto, profeta? De si mesmo, ele fala de si mesmo ou de um outro? Veja bem, ele realmente não estava entendendo nada. Se o profeta falava de si mesmo ou era de outro. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E o Espírito Santo usou a Filipe para orientá-lo acerca do Messias. Porque ali falava do Messias, o Messias prometido. Não é? Aleluia. De quem o profeta falava? Esse é Jesus, disse Filipe. Esse é Jesus a quem o profeta se refere. Aleluia. Oh, aleluia. Da mesma forma, irmãos, há pessoas que lê a palavra, que vai à igreja, mas ainda não o conhece. Temos que nos preocupar com isso. Pode ter pessoas no nosso meio que vêm para a igreja, que lê a Bíblia, mas não conhece a Deus ainda. Porque não compreende a sua palavra. Veja bem que há libertação através da palavra de Deus. Se eu não entendo, não compreendo ela, como eu vou crer? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É preciso haver um desejo profundo e uma busca incessante e sincera ao Senhor Jesus, para que Ele se revele. Deus nos conhece. Ele se revela através da palavra, quando buscamos incessantemente, quando desejamos. Jesus se revela. Aleluia. E o eunuco rogou a Filipe que eu explicasse. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aleluia. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Aleluia. Aleluia. Lhe anunciou o Messias prometido. Aleluia. Aonde que lá em Israel eles não criam. Eles esperavam o Messias ainda. Veja que esse homem estava confuso.
Porque ele era um recém-convertido ao judaísmo. E eles não estavam esperando o Messias ainda. E aqui, Jesus quer se revelar a ele. Aleluia. E indo eles caminhando, chegaram a certa água. Ali eles foram caminhando. Eu creio, né, que Felipe foi ministrando, pregando, ministrando ao seu coração. E ele foi entendendo e compreendendo. E ficou desejoso de conhecer esse Jesus. Esse Jesus de quem Felipe falava e de quem o profeta falava. Aleluia. Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Olha, ele estava disposto mesmo, desejoso. Aleluia. O que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito. É lógico que você pode ser batizado. Se crês de todo o teu coração. E ele respondendo disse, eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, como Deus trabalha. Como Deus trabalha no nosso interior. Foi levando, até que a palavra penetrou. E ele disse, eu creio. Felipe disse, tu crê de todo o teu coração? É lógico que eu creio de todo o meu coração, né? Ele deve ter falado, não sei. E respondendo ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele creu e confessou. Ele creu com o coração e confessou com a boca. Oh, aleluia, aleluia, que Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Irmãos, quando compreendemos a palavra de Deus, somos chamados a viver pela fé. Somos chamados a viver pela fé, de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com a palavra. E compartilhar essa verdade com os outros, com os que estão precisando, necessitando de uma palavra de fé e de consolo. Aleluia. Viver pela fé. Viver a palavra de Deus. Aleluia. Deus forte, Deus verdadeiro. O encontro entre Felipe e o eunuco etíope nos ensina, irmãos, que devemos estar atentos à voz de Deus e prontos para agir. Cada um de nós pode ser um canal de bênção, e somos um canal de bênçãos, levando a mensagem da salvação para quem precisa, para quem está desejoso.
Aleluia. Devemos estar prontos, preparados para agir diante do comando de Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. O eunuco foi batizado e recebeu a salvação, né? Recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E o eunuco voltou para a sua terra, jubiloso, cheio de alegria e salvo. Salvo, recebeu a salvação pela sua fé, porque ele creu na palavra. Aleluia. Recebeu a salvação ali no meio do deserto. No deserto. Aleluia. E com certeza esse eunuco levou para a terra dele essa palavra e outras que ele ia adquirindo e agora entendendo, porque o Espírito Santo está lá para confirmar com ele. Aleluia. E assim, esse eunuco foi testemunhar da palavra e levar a palavra de salvação para outros, para a sua terra, na África. Aleluia. Grande é essa palavra. Deus de maravilha, Deus tremendo. Oh, aleluia. O Deus que nos chamou. O Deus que um dia nos chamou para fazermos parte dessa congregação linda. Para compreender e entender a palavra, mas não ficar só para nós. Nós temos que levar, que testemunhar, a tempo e fora de tempo, nas multidões, mas também para uma só pessoa. É assim que Deus nos quer. Quem é salvo, salva outros, porque tem a alegria da salvação, o gozo de ser salvo, o gozo de testemunhar a palavra de Deus, o que Deus tem feito, o que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas. Assim nós cremos. Glória ao nome de Jesus. Deus tremendo e maravilhoso. Muito obrigado por essa palavra. Obrigada pela tua revelação, Senhor. Obrigado. Obrigada, Senhor. Eu te louvo e te dou graças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada. Obrigada, igreja.